um bom tempo de conteúdo espírita. Idealizadores do canal: Whindersson Carvalho, Raimundo Monteiro e Josinaldo Rodrigues, com gratidão aos expositores semanais. Coordenadoria Espírita do Vale do Mamanguape, CEVAM, é um órgão federativo regional instituído pelo Conselho Federativo Estadual da Federação Espírita Paraibana. Hoje vem mostrar teu valor, abraça a tua jornada, dá lições de amor. Nossos queridos netespectadores, sejam muito bem-vindos ao canal do CEVAM. Como destacado na abertura, CEVAM é Coordenadoria Espírita do Vale do Mamanguape. Coordenação esta a cargo do nosso querido amigo Whindersson Carvalho, abrangendo a jurisdição sobre 6 cidades do Vale do Mamanguape. Estamos muito alegres por tê-los conosco neste programa Tempo de Paz, que tem como principal objetivo preservar a memória viva dos trabalhadores da Seara Espírita da Paraíba, primordialmente. Além, é claro, dos queridos amigos dos estados vizinhos e de distantes paragens brasileiras que nos visitam, como será o nosso caso hoje, com um amigo e irmão lá de Minas. Vai ao ar todas as segundas-feiras, às 21 horas, aproveitando a disponibilidade e a boa vontade de nossos amigos espíritas para nos transmitir palavras de esclarecimento, conforto, inspiração, iluminação e, fundamentalmente, estímulo e ânimo para laborarmos com bom ânimo nas nossas casas espíritas. Este programa, uma vez gravado, ficará disponível a qualquer momento e tempo no citado canal, CEVAM. Solicitamos aos irmãos espíritas para recomendarem nossos programas. Além do Tempo de Paz, temos também o Domingo Alegre, com palestras de temas valiosos da doutrina espírita. Aos seus familiares e amigos, por isso sempre lembramos e enfatizamos: a divulgação da doutrina também é um ato de caridade. Como de praxe, amigos, semanalmente neste programa, trazemos uma nova mensagem de paz. Hoje é nosso querido Chico Xavier, no livro Agenda Cristã, na mensagem Respostas à Pressa. Ele nos diz, entre outras mensagens do livro, abre aspas, evite a impaciência. Você já viveu séculos incontáveis e está diante de milênios sem fim. Semeie o amor, pense no devotamento daquele que nos ama desde o princípio. Estime a solidariedade. Você não poderá viver sem os outros, embora, na maioria dos casos, possam os outros viver sem você. Renda culto fiel à paz. Não se esqueça, todavia, de que você jamais viverá tranquilo sem dar paz aos que pisam seu caminho. Aspas. Uma bela mensagem, meus amigos, do nosso querido Chico Xavier. E hoje estamos muito honrados em receber nosso programa Tempo de Paz, nosso querido amigo e irmão Nicola Frattari. Ele é de Ituiutaba, Minas Gerais, esteve nos visitando aqui há 2 semanas com belas palestras e até fez uma caravana aí em torno do Vale do Mamanguape, visitando 3 cidades. O Nicola é doutor em Educação pela Unicamp, é mestre em Educação pela Universidade Federal de Uberlândia, UFO, especialista em processo didático pela Univest, especialista em gestão educacional pela UEMG, Universidade Estadual de Minas Gerais, licenciado em Sociologia pela Universidade Unopar, norte do Paraná. E, como não podia faltar,
né, para complementar em Física pela Universidade de Franca, Unifran. Atualmente atua na rede pública estadual como supervisor escolar no Conservatório Estadual de Música Dr. José Zoccoli de Andrade, em Ituiutaba, que é a cidade dele, em Minas Gerais. E na pesquisa atua principalmente nas áreas de ciências sociais e humanas. Além de tudo isso, meus amigos, o Nicola ainda é escritor, né? Perseguindo o nosso objetivo da memorização da doutrina dos nossos ceareiros da doutrina espírita, o Nicola nos falará sobre suas experiências, como tudo começou e como está desenvolvendo seus trabalhos junto à doutrina espírita. Nicola, só peço um momento, por favor, e logo lhe passo a palavra. Irei dar boas-vindas e boas noites à nossa ilustre bancada, o Raimundo Monteiro, o Índice Carvalho, e mais uma vez a nossos net espectadores. Seja muito bem-vindo, meu nobre amigo Nicola. Para todos nós deste programa, é motivo de muita alegria tê-lo conosco, que tenhamos um momento de muita paz e luz. Boa noite, Raimundo, boa noite, Whindersson, Nicola, sejam muito bem-vindos. Boa noite, meus amigos. Boa noite, Nicola, boa noite, Whindersson, boa noite, Vivaldo. Boa noite àqueles que vão nos escutar e nos ver, né? O Nicola nós já o conhecemos, ele esteve aqui no circuito do Vale do Romaguape, né? Fazendo palestra a respeito do Jerônimo, né? O gigante da Itália, né? Muito bom o trabalho que ele fez, temos que ir agora para conhecer como foi que ele chegou do Espírita, né? Como foi essa experiência que ele teve nesse trabalho, né? Então seja bem-vindo, Nicola, e um grande abraço para você. Whindersson, seu microfone, por favor, Whindersson. Boa noite, internautas. É uma alegria muito grande, né, estar com o Nicola, já que nós tivemos a oportunidade de estar bebendo dessa fonte aí pelo interior, né? E foi muito bom. Foi uma coisa gratificante, viu, Nicola? Achei uma coisa, um presente realmente ter você na nossa companhia. Espero que outras oportunidades surjam para a gente divulgar a mensagem do Cristo. Então, não vamos tomar mais o seu tempo agora é para você, meu amigo. Fica à vontade, Nicola. Mais um mensageiro de luz vindo de Minas, né, o Whindersson e Raimundo? Nicola, seja muito bem-vindo, fique com a palavra, né, e fique à vontade. Bom, nosso boa noite a todos os amigos que com tanto carinho, com tanta alegria no coração, né, prepararam esse momento tão especial, aos nossos amigos internautas que estão conosco, buscando sempre algo mais, né, que é o Evangelho de Jesus. Todos os nossos esforços, eles tendem justamente para que possamos nos aproximar um pouco mais dessa luz, né? Desse luzeiro, dessas estrelas, que são os ensinamentos do Senhor. Nosso objetivo aqui nessa terra em meio a tanta provação, tantos testes, né? Alguns passando por expiações, vem nesse apelo para que, de alguma forma, nós, enquanto espíritos imortais, possamos compreender um pouco mais desse Mestre querido, que é o Evangelho vivo do Senhor, né, do nosso Criador maior. Passou por aqui nos ensinando as virtudes dos céus, né? E nós estamos nessa busca, dia a dia, na nossa vida. Na Terra é a melhoria. E nós vamos, então, comentar um pouco dessa nossa busca também dentro da doutrina espírita. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto aí. E nós vamos comentar um pouco sobre essa busca que é tão igual, né, que nos torna irmãos, que nos coloca todos no mesmo patamar enquanto estamos encarnados. Buscamos a doutrina espírita primeiramente, lá na nossa juventude, não por uma opção,
não por uma escolha. Como muitas pessoas, eu cheguei à casa espírita buscando respostas para uma série de desequilíbrios que estavam acontecendo na minha existência. Entre 13 e 15 anos de idade, aproximadamente, começaram a acontecer comigo alguns fenômenos, e que só muito depois eu fui a saber que eram fenômenos mediúnicos, né? Algo estudado, conhecido dentro da doutrina espírita. Mas para mim, naquele momento, que não entendia, não tinha a mínima ideia do que fosse, fiquei muito assustado. Então, a partir dos 13 anos, eu comecei a ter contato com espíritos, através da exteriorização do corpo, por exemplo, né? Eu dormia, via meu corpo saindo do meu espírito, se emancipando, saindo do corpo, via espíritos, né, doentes, sofredores, aquilo me assustava muito. Comecei a ter evidências, intuições de fenômenos, principalmente no campo das premonições. Então, às vezes, eu encontrava um espírito e ele me falava que alguém ia desencarnar e aquilo acontecia. Então, entre 13 e 15 anos, isso começou de uma forma muito leve, muito sutil, e foi se intensificando. Então, chegou um ponto que eu não conseguia mais dormir, por exemplo, porque eu deitava na cama, em meia hora de sono, eu já acordava gritando. Minha mãe vinha desesperada para saber o que era aquilo, né? Eu me lembro que, na época, isso chamou a atenção até dos vizinhos, porque as pessoas ouviam meus gritos de madrugada e ninguém sabia o que estava acontecendo. E em casa, ninguém tinha religião. As pessoas não se preocuparam muito, acharam que aquilo era uma coisa assim banal, algo de adolescente, né, querendo chamar atenção, só que não era, né? E eu sempre conversando com as pessoas, tentando entender aquilo, até que um dia uma amiga de escola falou assim para mim, falou: "Olha, Nicola, minha mãe já passou por essas coisas. E isso aí chama mediunidade". Aí eu pensei: "Mas que nome estranho, o que é isso, mediunidade?". E aí ela falou: "Vai lá em casa, bate um papo com a minha mãe, né". E assim eu fiz. Eu fui na casa de uma amiga, conversei com a mãe dela, e ela me contou que tinha passado pelo mesmo processo, contou o que era mediunidade, que existia centro espírita, que existia uma doutrina chamada espiritismo, porque até então praticamente eu não conhecia. Apesar de que, na minha infância, ali pelos 5 anos, a minha mãe fez um tratamento numa casa espírita e ela me levava. Então, depois eu fui associar, né, uma coisa com a outra. Então, quando eu era criancinha, eu cheguei a participar de aulinhas de evangelização numa casa espírita por um curto momento. E depois essa retomada na adolescência. Eu tenho a impressão que aquilo foi a eclosão da mediunidade para nos chamar a atenção. Isso acontece muito com as pessoas. Os nossos anjos da guarda, os nossos protetores espirituais, eles permitem que isso aconteça para que nos chame a nossa atenção para a responsabilidade, para a tarefa, para o compromisso com a doutrina espírita, que nós sabemos que assinamos tudo antes de reencarnar, né? A coisa não é um acaso, já vem programado, planejado, muito antes da gente renascer. Então, ali eu comecei a buscar. Primeiro foi esse bate-papo, que foi muito bom. Me lembrei de uma outra amiga que era espírita, fui conversar com ela, e ela me levou para conhecer a Dona Áurea, que já era uma médium aqui na cidade, uma grande trabalhadora. E ela me deu assim, muitas dicas. Uma delas foi que ela disse: "Olha, conheça as casas espíritas, você precisa tomar passe, né? Frequência a casa espírita, vá conhecer as casas até que você encontre aquela
que vai te dar segurança, que você vai ter intimidade com as pessoas e que você queira ficar ali. E assim eu fiz. Eu fiquei um ano frequentando as várias casas espíritas aqui da cidade, ouvindo o evangelho, tomando passe, água fluida. E ali eu fui recebendo um tratamento. E muito lentamente, né, aquele desequilíbrio foi acalmando, mas ainda persistia muitas coisas, né. Eu sentia muito a presença dos irmãozinhos desencarnados sofredores, passava mal, com muita constância, entrava em um ambiente, passava mal, tinha que sair. Isso era muito comum acontecer. E eu me lembro que com um ano de frequência à casa espírita, um dia eu fui visitar Jerônimo Mendonça. Uma amiga chamou, nós saímos da escola, inclusive, no horário de almoço, e fomos visitar Jerônimo Mendonça. Foi um grande espírita aqui da cidade de Tuiutaba. Jerônimo era tetraplégico, cego, e um grande trabalhador, viajava todo o Brasil em cima de uma cama. Veja vocês, fazendo palestras, construiu centros espíritas, uma creche. E aí eu cheguei para conversar com o Jerônimo, me assentei ao seu lado e contei essa história, né, o que estava acontecendo comigo. E ele me ouviu com muita educação, e eu disse para o Jerônimo, eu falei, olha, Jerônimo, as pessoas ficam falando assim para mim, que eu sou médium, que eu tenho que desenvolver a mediunidade, que eu tenho que trabalhar na mediunidade. Mas o que é isso? Eu não sei nem por onde começar. O que é trabalhar na mediunidade, né? Eu tinha 15 anos para 16. E aí o Jerônimo me disse, não, Nicola, a mediunidade é algo orgânico. Ela está presente no ser. Você não vai desenvolver nada, porque ela já está aí. Ela já está desenvolvida. Você está passando por um processo de eclosão e deve ser educado. A mediunidade ela tem que ser educada e não desenvolvida. Jerônimo já usava esses termos, isso nós estamos falando de 1987, tem muito tempo, né? E ele disse, você tem que educar a mediunidade. Mas, para isso, você tem que estar equilibrado. Então, meu filho, frequentar a casa espírita, estudar muito. E estudar o quê? Doutrina espírita. Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, frequentar os estudos e participar das tarefas assistenciais. A campanha do quilo, a sopa fraterna, as visitas. É assim que você vai se equilibrar e vai conhecer a doutrina espírita. O médium, meu filho, isso Jerônimo me falando, né? Ele me disse, o médium, meu filho, que não estuda, que não conhece a doutrina espírita, é um motorista de trânsito analfabeto. Ele usou esta expressão. O motorista de trânsito analfabeto, ele não sabe onde ele tem que parar, ele não sabe quando é que ele tem que virar para a direita, para a esquerda, onde é que pode estacionar ou não. Então, ele só vai causar o quê? Acidentes. O médium que não estuda é um perigo. Por isso que, primeiro, você tem que entender este processo. E aí, Jerônimo disse, né? Depois, num futuro, quase com seus fluidos equilibrados, com a sua mente já funcionando, né, dentro da razão e do bom senso espírita, os bons espíritos vão decidir se você servirá para ajudar no campo da mediunidade ou não. Ele ainda colocou essa questão no final da conversa. E ali o meu mundo mudou, né? Porque eu tinha uma ideia completamente diferente, equivocada. Eu achava que eu era obrigado a ir para a casa espírita e já me tornar médium da noite para o dia.
começar a fazer um trabalho na mediunidade com 16 anos, né? E aquilo me acalmou, me serenou a mente. E ele me convidou para frequentar a Casa Espírita Ceareiros de Jesus, que ele foi o centro que ele fundou, onde eu estou até hoje. E aconteceu um fato muito engraçado, muito marcante para mim, porque eu me lembro que esse dia que eu fui lá pela primeira vez era uma terça-feira, dia da reunião pública, estava fazendo muito frio, era uma terça-feira de junho. E aí ele me disse para eu ir à Casa Espírita à noite, que era dia de passes. Só que eu não fui, porque estava muito frio. E anos depois, muitos anos depois, um dia eu fiquei sabendo dessa história que aconteceu no dia seguinte. Nesse dia que eu fui à casa de Jerônimo, estava lá uma senhora, amiga dele, chamada Dona Terezinha. A Dona Terezinha ia todos os dias para a casa do Jerônimo para ajudá-lo. Ela lia para ele, corrigia as mensagens que ele ditava. Era uma grande amiga. E a Dona Terezinha me contou, muitos anos depois isso, que aquele dia que eu estive lá, à noite eu não fui à casa espírita. No outro dia, quando ela chegou para ver o Jerônimo à tarde, ele disse assim, Dona Terezinha, ele chamava ela de mestra. Ele falou, mestra, o garoto foi ao centro? Aí ela falou, não, Jerônimo, não foi. Aquele lá não deve voltar nunca mais. Aí disse que ele riu e falou assim, volta, mestra. Ele vai voltar. E, mestra, eu vou te dizer mais. Eu não vou ter pernas para correr atrás desse garoto. Quem vai ter que cuidar dele, para mim, é você. Ele tem tarefa de adulto, só que ele não pode saber disso agora. Então, mestre, eu vou colocar ele nas suas mãos, porque eu não vou dar conta dele. Quem vai cuidar dele é a senhora. Aí, e a dona Terezinha me contou essa história uns 20 anos depois, 15 anos depois. Um dia ela chamou minha atenção e contou isso. E a dona Terezinha virou uma mãe querida, que cuidava de mim. E aí, a partir desse dia, na quinta-feira, eu fui ao estudo e me encantei com o centro, com as pessoas, nunca mais saí de lá. E a dona Terezinha, todos os dias, me levava para a casa do Jerônimo à tarde. Eu chegava da escola, ela passava no horário do almoço, me pegava, a gente ia para a casa do Jerônimo. Ficava até às 5 da tarde. Aí a gente ia embora, tomava banho e à noite voltava para o centro. Então, era uma convivência diária, né, com esse grupo. E com o Jerônimo ainda foram 3 anos assim, porque ele desencarnou só em 89. Então, durante 3 anos, eu ia para a casa dele todo dia à tarde. Somente quando ele estava em viagem, que a gente não ia, né? Aí a gente ia só à noite para o centro. E foi essa convivência maravilhosa de lá para cá, né? E o trabalho foi chegando aos poucos, devagar. Nós frequentamos a Casa Espírita há muitos anos, né? Até hoje ali, estudando, trabalhando. Esses fenômenos foram se espaçando, foram tranquilizando. Eu fui me equilibrando enquanto ser humano, fui entendendo aquele processo que estava acontecendo, fui aprendendo a conviver com a presença dos espíritos muito lentamente, né? Isso tudo, né? Por isso que o trabalho na assistência fraterna, ele te traz equilíbrio, força, vibração positiva, te norteia o caminho. E o estudo te traz a razão, traz o entendimento, a sabedoria. Você vai entendendo o que está acontecendo e vai sabendo se portar ali. E daí, depois de 10 anos nessa luta, né? 10 anos depois, a mediunidade ela aconteceu de uma forma tranquila, simples.
De repente, eu comecei a trabalhar como médium na casa espírita, como tantos outros médiuns, sem problemas, sabendo o que estava fazendo, com equilíbrio junto ao grupo, buscando servir, né, aprendendo ali todos os dias. E foi justamente como ele disse. E de lá para cá nós vemos aí trabalhando, tentando, né, nos manter em equilíbrio. É mais ou menos isso que nos aconteceu. A gente já passa para as perguntas agora, como que é? Fica à vontade, Nicola, caso você queira fazer algum complemento, mas fica ao teu critério aí. A gente normalmente faz alguma consideração, alguma pergunta para você, mas se você quiser fazer algum complemento, fica à vontade. Depois desse período, nós começamos a trabalhar, e é importante falar, porque essa história ela é semelhante ao que acontece com centenas de pessoas. Nós vemos todos os dias pessoas que chegam à casa espírita como eu cheguei. Acontecendo fenômeno, a pessoa não sabe o que é aquilo, a pessoa está em desequilíbrio, e alguns até em casos avançados, onde já entram obsessões, né? Isso é muito comum na casa espírita. E a forma com que nós temos que receber essas pessoas, isso é muito importante. O esclarecimento seguro, o esclarecimento que vai ajudar a pessoa a ter um apoio dentro da casa espírita. E não jogar responsabilidades, que ainda não é o momento, tratar a pessoa com diferença, nada disso, mas acolhê-la, né? E também a questão do trabalho mediúnico ser algo perfeitamente natural, cabível dentro da nossa existência. Muito importante, nós temos um grupo onde nós sentimos segurança. Os médios têm que ter segurança nos grupos, tem que saber que ele pode contar com um companheiro que está lá trabalhando, com um dirigente de centro, com um dirigente de um trabalho mediúnico, com os colegas, né? É muito mais do que uma equipe, é um grupo, são irmãos que às vezes há muitas existências estão próximos e agora conseguiram se reencontrar em uma tarefa, em um trabalho, na casa espírita. Kardec nos coloca tudo isso com muita segurança, com muita naturalidade, porque o fenômeno mediúnico ele é inerente a todos nós. Ele faz parte do nosso psiquismo, da nossa questão espiritual. Ele tem que ser colocado de forma assim, para que todos tenham acesso dentro da escala de trabalho, né, a que a pessoa vai ocorrer ali durante esse processo. E é muito importante dentro da casa espírita, além dessa naturalidade, desse equilíbrio, a pessoa ser tratada também com espontaneidade. O médium ele tem que ter espontaneidade em tudo. Não são os outros que vão determinar se ele é médium, se ele não é médium, qual mediunidade ele tem que colocar, né, para o trabalho. Não, isso tudo é algo que vem da espiritualidade para cá. Isso vai acontecendo naturalmente. A pessoa tem que ter essa liberdade de esperar o momento certo e de deixar fluir aquilo que vem de dentro para fora. Não são os outros que vão impor o que o médium deve fazer ou deixa de fazer. Aquilo vem naturalmente. E aí o médium vai se fortificando no trabalho, na tarefa, né? Se for um médium de psicografia, ele tem que deixar aquilo fluir. O que esse médium, o próprio médium tem que começar a observar o que os espíritos estão passando através dele.
São orientações? São mensagens de cunho geral? São cartas de familiares? São poemas? Romances? O que é? Qual o gênero literário que flui através daquele meio? Ele tem que deixar isso acontecer de forma natural, sem impor. Ah, mas eu queria tanto ser um médium que recebesse poesia. Meu amigo, se você não recebe, deixa. Não se preocupe com isso. Deixe fluir o que vem naturalmente. Não force. Se você forçar uma mediunidade, você corre riscos. Aquilo não vai ser um trabalho bem sucedido. Existe muita cobrança, por exemplo, porque se acha que qualquer médium que psicografa pode receber carta de familiar desencarnado. O desespero das pessoas em busca, né, de acalmar o coração é tanto que querem forçar os médiuns às vezes. E não é assim que acontece. Não é porque a pessoa psicografa que ela vai receber carta. Cada um